A gente já passou por diversos perrengues aqui na Austrália e esse processo de você mudar de país, sair do Brasil, da sua zona de conforto, vir para a Austrália, é um processo muito complicado e envolve vários assuntos, aspectos aí psicológicos, né? Como a gente passou por vários processos desse tipo aqui na Austrália, a gente ainda conhece... tá passando. Ainda estamos passando. E a gente conhece muita gente que passou e também tá passando por diversos problemas diferentes. A gente resolveu chamar a Patrícia, que é uma psicóloga que trabalha aqui na Austrália. Ela é brasileira. E, bom, apresente-se. Eu sou a Patrícia Martins, eu tô na Austrália faz 10 anos. Eu trabalho aqui com saúde mental faz 7 anos já. E desses 7 anos, 3 deles como psicóloga registrada. E eu trabalho com diversos públicos, né? Tanto quanto locais, com muitos imigrantes. Então eu tenho uma clientela muito grande latina, no geral. Não só brasileiros, mas de toda a América Latina, né? É interessante ouvir essas diferentes perspectivas que acontecem quando a gente está trabalhando com imigrantes que estão aqui na Austrália, que passaram por perrengues muito grandes, muitas vezes muito similares, né? Porque a trajetória, ela tende a se repetir para todo mundo. A gente acha que não, a gente acha que vai ser diferente, mas não. Tá aí, ó, gente. É a tudo montanha-russa tá todo mundo no mesmo carrinho, no fim, né? Tá todo mundo no mesmo carrinho. É. Bom, então pra começar, acho que a gente pode listar aí quais são os problemas mais comuns, né? Porque, por exemplo, do que a gente já passou e do que a gente já ouviu dizer aí da galera que a gente conhece, né? Acho que a ansiedade é o primeiro deles, né? Aquela sensação de não pertencimento, aquela coisa de, tipo, a pessoa se sente super deslocada, que no fim, acho que é a mesma coisa, né? Tipo, não tá no lugar. Meio que ela se pergunta, o que eu tô fazendo aqui? Isso, aquela coisa de, tipo, você tá naquela ânsia de sair do Brasil e aí quando as coisas finalmente acontecem, você chega aqui e aí dá aquele pânico porque você não tá no país que você é de origem, você não fala a língua, você não tem trabalho, você só tem a sua escola. Hoje em dia, pra piorar, muitas escolas estão online, né? Então, você... Tem amizades que você consegue fazer também. Isso, você mal tá tendo contato com as pessoas, né? E assim, no nosso caso, a gente não fez nada antes no Brasil. Por exemplo, um preparo psicológico. A gente simplesmente chegou, não, a gente quer ir embora, vamos sair do Brasil, vamos pra Austrália e é isso. Tudo bem, a gente até tinha um amigo aqui e isso ajudou muito a gente a não ter essa sensação de não pertencimento, né? Não sei, tem alguma coisa que as pessoas podem fazer, assim, no Brasil antes de vir pra cá que possa amenizar esse tipo de problema? Tem algum conselho que você dá pra esse tipo de pessoa? Ou, tipo, nada a ver? Independente do que a pessoa fizer no Brasil, você acha que a pessoa vai passar por isso aqui, tendo em vista tudo que você já viu aí nesses 10 anos aqui na Austrália? A probabilidade da pessoa passar por dificuldades de se ajustar, por não se sentir pertencente, por não se sentir parte da Austrália, é muito grande. Por quê? Porque a gente sai do Brasil com uma idealização, né? Sim. Você deve ter imaginado a Austrália antes de vir pra cá de um jeito completamente diferente, né, Thiago? Inclusive eu não imaginava nem que Melbourne existia pra começar a conversa. Eu queria aprender a surfar. Veio pra Melbourne, né? Melbourne. Nem onda tem aqui, né? Então, a gente idealiza muita coisa quando a gente tá no Brasil. E esse é o maior problema, né? Porque quando a gente idealiza muita coisa, no momento que a gente encontra a realidade, e a realidade não é do jeito que a gente espera, traz um desconforto emocional muito grande, traz uma dor emocional muito grande. E quando isso acontece, é muito difícil a gente lidar com tudo. Porque quando a gente vai para um programa de intercâmbio, a gente vai morar em algum país, vai viajar por um longo período de tempo, a gente tá perdendo a nossa identidade. A pessoa que você era no Brasil, aquilo que você tinha como referencial da tua vida, não existe mais. Então você muitas vezes deixou a família pra trás, deixou os seus amigos pra trás, deixou o seu trabalho pra trás, deixou a sua rotina pra trás. Então tudo aquilo que é confortável pra você, de repente não existe mais. Daí você chega num mundo estranho, em que você imaginou, eu vou fazer aula de surf. Daí você chega... Daí eu vou pra uma cidade que eu nem sabia que existe. Daí você chega lá e você fala, meu Deus. Que merda. E agora? E isso causa um desconforto emocional muito grande, né? Então, se tem uma dica que eu gostaria de ter ouvido, que eu gostaria de ter dado, assim, que eu dou pras pessoas, é mantenha o pé no chão. Não idealiza, sabe?
saiba que você vai passar por muitas dificuldades quando você chegar aqui, mas que essas dificuldades, elas fazem parte do processo. Até você construir a sua rede de apoio, até você achar um trabalho, até você se desvincular da sua vida do Brasil e saber que você tem que construir uma vida aqui localmente. Porque quando você vive essa vida dupla, que é muito comum no começo, né, gente? Tem muita gente que tem essa dificuldade de desgarrar de vez do Brasil, né? Nesse ponto, eu acho que minha mãe até ajudou muito, porque quando eu falei pra ela que eu tô indo embora do Brasil, eu vou pra Austrália, não sei o que e tal, ela falou, eu sabia já. Como ela já veio com essa coisa e desde a minha criação, minha mãe sempre quis me fazer muito independente, né? Tipo, não fica dependendo de mim fazer as coisas. Então, eu acabei ficando muito independente nesse sentido, sabe? Caralho, o maluco é brabo. Isso facilitou muito na hora de eu desgarrar de vez e falar, não, beleza, eu tô indo embora, é minha vida, tchau, sabe? Foi uma coisa mais fácil de eu me desligar. E com relação aos amigos, como é que foi? Porque também tem esse vínculo, Sim, né? De amizades. Mas eu acho que pra ele ele é meio que desapegado nessa parte até, né? Assim, de ficar mandando mensagem. Eu já não. No começo eu ficava mandando mensagem, eu falava, olha, eu tô aqui, não sei o quê, mandava foto. Eu sempre mandei, ainda até hoje mando, só que pra bem menos gente, né? Mas acho que pra mulher, eu e ele, né, a gente sentiu uma diferença aqui. Eu era muito mais ligada e o Thiago muito menos. Hoje eu acho que tá meio que o contrário. É que assim, nada é uma coisa assim, pô, é chato a gente não poder se ver e tal, mas, tipo, não era um contato diário já que a gente tinha, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que, assim, doeu pra caramba, né? Quando a gente foi fazer as últimas despedidas, eu chorei pra caramba, assim, a gente tava se matando. Mas, assim, eu acho que a aceitação, sabe? De, não, é uma escolha minha, eu tô fazendo isso porque eu quero, não é uma coisa que alguém tá me arrancando do Brasil e me levando pra lá. Ter esse tipo de consciência ajudou um pouco também. Tipo, não, eu tô indo lá pra viver uma aventura que eu sempre sonhei. Então, tchau e bênção e fiquem com Deus, sabe? Mas assim... O que é bom. O que é Sim, bom. sim. Assim, se a gente pensar nessa perspectiva, é bom. Ai. Ali é assim. Eu sou assim. Amor, eu também tô assim. Eu choro o tempo Mas todo, eu sou assim, mas eu sempre fui. Pausa para o choro. É porque é muito difícil, né? Saber que a vida das pessoas que a gente ama e a gente se importa, elas estão continuando sem a gente. Sim. Mas então, aí nisso eu acho que o fator pandemia acabou ajudando no nosso processo. Não, aí não. Mas é porque, assim, quando eu falei com um dos meus melhores amigos lá, a gente tava conversando um dia, assim, e ele falou, cara, se você for parar pra pensar, foi o timing perfeito pra você ter saído do Brasil. Porque primeiro que você não ia conseguir sair daqui mais. E segundo que, assim, você estando aí, ou você estando aqui no Brasil, ninguém ia estar se vendo. É como se vocês ainda estivessem aqui, porque a gente não ia estar se vendo de qualquer forma, né? Então eu acho que conversar com as pessoas também ajudou, sabe? Mas a gente não ficava mantendo um contato... A gente não mantém um contato, tipo, tão frequente, sabe? A gente tem essa consciência de que, mano, a gente tá aqui, sabe? Não adianta a gente escolheu essa vida, né? Então, assim, querendo ou não, a gente tem que viver. Todo mundo tá vivendo uma vida lá. Eles têm gente que tá tendo filho e tudo mais. E a gente tá aqui. A gente escolheu viver aqui, por enquanto. Pode ser que amanhã a gente esteja em outro lugar. Pode ser que, né, a gente mude, volte pro Brasil. A gente não sabe, né? Mas é um caminho que a gente resolveu e, assim, são escolhas, né? A vida é feita disso. E é um approach legal esse de pensar que você não estaria vendo tanto eles lá. Mas é importante pensar que as pessoas estão ali, elas estão disponíveis. A gente só tem que dosar um pouco o vínculo para ajudar um pouco a gente a lidar também com a vida aqui. Sim, né? sim. Porque se a gente fica muito lá, fica pensando, poxa... Eu perdi uma festa. Nossa, olha aquela festa, porque não levaram uma foto minha pra falar que eu estava lá. Exato. Porque minha melhor amiga teve um filho, e porque não sei, fulaninho casou, e porque esse craninho fez não sei o quê. E quando a gente fica elaborando, ruminando essas perdas dentro da gente, sem pensar nas experiências que a gente tá tendo aqui e nas coisas que eles também estão perdendo, fica muito difícil pra gente lidar. Então, é importante a gente tentar quebrar essa simbiose. Né? Então, fazer uma coisa
tenho minha vida aqui na Austrália, ótimo. Sim. Eu falo com os meus amigos do Brasil. Mandar fotinho é ótimo, Sim. de vez em quando. É só uma questão de não vou ligar todo dia. Dosar, né? Saber o equilíbrio. Não dá pra ligar todo dia. Não dá pra ligar, tipo... Eu conheço casos de pessoas que ligavam no meio da noite. Ligava pra mãe quando acordava, no meio da noite, porque é dia no Brasil, e quando ia dormir. Não era saudável. A pessoa não conseguiu ficar aqui e cumprir os planos dela. Porque a pessoa se sentia incomodada, ela não estava vivendo aqui. Então é importante dosar esse tipo de coisa e estar preparado que você vai ter que quebrar os vínculos aos poucos pra criar uma coisa moderada, né? Fala com os pais. Não precisa ser todo dia, não precisa ser de manhã ou de noite. Né? Mas falar com os amigos, manter contato, é normal, é saudável. Sim. É só conseguir, assim, né, gente? Mas saudade a gente sempre vai ter, né? É aquela Sempre é coisa, bom você... dar aquela choradinha no travesseiro, assim, abraça, né? É gostoso, é normal. É aquela coisa, né? Você não pode estar com o seu corpo físico aqui, mas sua cabeça tá lá, né? Tipo, senão não bate as coisas. Não funciona. E isso causa muito de estresse também, né? Porque você não tá vivendo completamente em um lugar. E você já veio para um país diferente. Já tá passando por todas as situações que eu tava falando antes. Daí você ainda tem essa dificuldade para viver a tua vida aqui e fica vivendo a vida lá. Causa um desconforto emocional imenso. E isso é umas demandas muito, muito frequentes, né? De quadro depressivo, porque a pessoa acha que não tá mais fazendo parte da vida do outro. Bom, continuando aqui um pouquinho sobre esses assuntos aí, né? A gente já conversou com alguns amigos nossos, eles vêm aqui, assim, falam com a gente, olha, não tô me sentindo muito bem, parece que eu tô andando e não tô andando pra nenhum lugar, tô meio sem rumo, né? Porque, assim, essa vida de Austrália, você faz de tudo um pouco. E às vezes você não tá fazendo nada. É verdade. O que você daria de dica pra uma pessoa que tá se sentindo assim, meio que perdido aqui? A resposta é se achar, né, gente? Mas é porque é bem difícil mesmo. Sim, mas quando eu falo se achar, a coisa inicial é ter uma ideia do que você quer, do que você deseja. Isso já antes de vir pra Austrália. Não mesmo estando necessariamente. aqui. Durante o processo que você tá aqui, você pode começar a ver essas coisas. Porque é aquela coisa, né? Você tá no Brasil idealizando tudo, daí você chega aqui e encontra uma realidade diferente que você não esperava. E isso pode causar uma frustração. Então é importante você experienciar a tua vida aqui, você viver a tua vida aqui, pra você entender e fazer um plano. É a Austrália mesmo? Porque a gente é vendida essa ideia que a Austrália é o país das sonhos, né? O país que... Brasil que deu certo, que, ó, tenho que ficar lá. Não, gente, a Austrália não é pra todo mundo. E não é pra todo mundo, por quê? Porque tem pessoa que não quer ficar aqui, tem pessoa que tá aqui sofrendo. Tem mesmo. Tá aqui sofrendo e pensando nas férias que vai passar no Brasil. Então, assim, isso é qualidade de vida? Não. Quando você tem essa dor emocional tão grande que você não consegue viver inteiramente num lugar e você fica pensando, poxa, não nas minhas férias. Daí fica, não, vou passar 5 semanas no Brasil, vai ser maravilhoso. Só que assim, legal, mas daí você vai passar o ano inteiro idealizando aquelas férias, pensando naquele momento. Então é muito importante pensar naquilo que se quer mesmo. Quero ficar na Austrália, quero ficar aqui, quero mudar de profissão, quero revalidar meu diploma, quero tentar uma carreira nova. O que você quer? Sim. Porque a partir do momento que a gente tem claridade nessas coisas, fica mais fácil atingir. Sim. Mas também é importante pensar que a gente não vai ter tudo. Porque ficar aqui na Austrália também abre mão de muitas coisas. E voltar pro Brasil também abre mão de muitas coisas. Diz aquela lenda urbana que depois que você fez um intercâmbio, passou um tempo em outro país, você tem 2 corações aí. Sim. Isso Total. é uma realidade. Total. É uma realidade. Você fica se sentindo meio incompleto em qualquer lugar que você tá. Esse lance de abrir muita porta foi muito o que a gente sentiu. A gente começa a maquinar, tipo, pô, a gente podia fazer tal coisa, né? E como sobra tempo, a gente começa a trabalhar, tipo, vamos pra cá. Então a gente já pensou em criar uma empresa aqui pra venda de camiseta de hiking, de material reciclável. A gente já pensou em abrir empresa pra edição de vídeo. A gente já pensou em ficar só no YouTube. É 1 milhão de caminhos diferentes
sabe? A gente, não, então vamos tentar o PR. Aí, tipo, na semana seguinte, não vamos. Não vamos, sabe? Fica nessa coisa maluca, assim, sabe? Então, isso acho que é uma das coisas que me gera muita ansiedade nos dias de hoje. E eu imagino como que as pessoas têm lidado com isso, sabe? Porque é um negócio que nem a gente falou, que o nosso amigo veio conversar com a gente sobre isso e ele tava completamente perdido, sabe? E você fica nessa coisa de tipo, eu tô fazendo, e aí você cai numa rotina, só que aí quando a gente entra na rotina, o cérebro para de processar aquilo, para de prestar atenção em tudo que tá acontecendo e simplesmente entra no automático e você só vai. E aí quando você pisca o olho, você tipo, caramba, já tô tendo que renovar o visto de novo, o que eu faço? E aí você fica nesse desespero. É muito importante pensar, um exercício que eu adoro fazer é pensar daqui a 5 anos. O que eu espero estar vivendo, o que eu espero estar realizando, quem que eu quero que esteja ao meu redor. Quero estar falando inglês, quero estar falando espanhol, quero estar falando chinês, o que eu quero estar fazendo, sabe? Porque quando você consegue fazer isso, você não sabe ao certo, assim, 100% de certeza o que você deseja, mas você tem mais ou menos um plano. E quando você tem aquele plano, fica mais fácil de atingir. Eu acho muito interessante você falar isso sobre estar perdida, porque eu estive muito perdida aqui na Austrália, né? Eu fiquei na Austrália não porque eu quis, eu fiquei na Austrália porque eu me apaixonei por uma pessoa. E ele era uma pessoa bem diferente de tudo que eu tinha encontrado na minha vida. Só que ele era uma pessoa que tinha ideias muito rígidas, né? Então, pra ele, o fato de eu ser psicóloga no Brasil, não é nada. Não, você tá trabalhando no café aqui, tranquilo, você continua trabalhando no café. Daí, quando a gente casar e você engravidar, você fica em casa tomando conta do neném. Você não precisa ser psicóloga. E, pra mim, o ser psicóloga, a carreira, a vida profissional, sempre teve um tamanho muito grande. Daí, a gente tem isso no Brasil. Daí tirou isso de mim. E eu não me via mais como psicóloga, não me via mais como na minha carreira, que trabalhava com RH no Brasil, trabalhava numa empresa boa. Tirou isso de mim e eu falei, gente, o que tá acontecendo? O que sobrou, né? O que eu faço? Cadê minha identidade? Onde é que eu tô? Daí, quando rompemos, né, quando a gente terminou, foi que eu pude olhar pra mim e falei, não, o que é importante pra mim? Não, importante pra mim é trabalhar com saúde mental. É isso que eu amo, é isso que eu quero. Como que eu faço isso acontecer aqui na Austrália? Daí fui correr atrás do meu registro como psicoterapeuta, counselor na época. Trabalhei com isso durante muito tempo. Quando estava pronta, comecei a fazer o processo de psicóloga, para fazer o meu registro de psicóloga. E isso me deu uma ideia, isso me deu o caminho. Eu não sabia como eu ia chegar lá, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Então, pensar a longo prazo dá essa flexibilidade. Porque a gente mais ou menos tem um caminho. Você pode não escolher ficar aqui na Austrália, mas tem que fazer o roteiro dos países que você vai visitar. Sim. Pode ser que não seja aqui mesmo, né? Realmente, né? É interessante, porque que nem a gente. Hoje a gente tá na Austrália, mas e daqui 5 anos? Já pensou nisso? Já? E aí, o que você... Ótimo, então qual que é o caminho até Amsterdã? Você vai estar vivendo? Você vai estar visitando? Então, e essa é a pergunta também. Então, isso é uma coisa que é interessante você falar, porque nem eu falei, né? Eu sempre quis morar fora do Brasil, mas eu nunca me preocupei em correr atrás e me planejar pra isso, eu não sabia qual que era o caminho. E aí, quando eu resolvi parar e falar, não, tô decidido, agora a gente vai. Conversei com a Lia, ela entrou de acordo, então vamos correr atrás. Em um mês eu consegui traçar um plano inteiro pra, tipo, pro próximo ano. Aí eu peguei nesse um mês, eu estudei tudo. Tipo, corri muito atrás, falei com muita gente e falei, não, beleza, então eu tenho que fazer isso. Aí aqui eu consigo ir embora e tchau, né? E eu acho que isso reflete muito no que você falou, que é você ter um norte, você ter um mapa, porque muita gente eu vejo, tipo, eu vou embora. Beleza, mas e aí? Sabe? Exato. É igual que nem no seriado do Loki. O cara lá, ele chega assim pro Loki e fala, legal, você quer ser o todo-poderoso, você quer liderar o universo. E aí? E daí pra frente? O que você vai fazer? Aí o Loki, ele senta assim e fica olhando, tipo, que merda de plano, né? Mas eu acho E eu acho que é muito isso, tipo, a pessoa simplesmente vem, só que assim, tem 1 milhão de possibilidades, qual dela você vai seguir, né? Mas eu acho que esse quesito também acaba entrando no do PR. Muita gente, a pessoa vem pra cá e fala assim, não, eu quero o PR, quero morar, virar cidadão da Austrália. Aí a pessoa vai lá e consegue. Aí depois ela, tá.
Mas isso é muito comum. Tipo, vai e aí, ok. E aí a pessoa continua infeliz. Mas isso é muito comum porque é de qualquer ser humano. Eu, inclusive. Eu, quando consegui meu registro de psicóloga, eu falei, gente, e aí? Eu entrei numa crise existencial e falei, e aí? Você fica sem um próximo passo, né? Isso, porque a gente esquece que não é o caminho final, né? O destino final. É sobre fazer isso com frequência. É sobre pensar com frequência e olhar pra dentro. Fazer teu processo de terapia, fazer o teu processo de análise, conversar com amigos, conversar com o esposo, com a esposa, com as pessoas que você se importa, pra você conseguir não parar naquele lugar e pensar, ok, isso aqui é um milestone, isso aqui é das coisas que eu quero atingir. E depois que eu atingir isso, o que eu faço? Qual que é um próximo passo? Porque se a gente se contenta com o lugar que a gente chegou, a gente não quer seguir adiante. Você fica na zona de conforto. Nem a zona de conforto, né, gente? Porque dá uma angústia. Dá uma angústia. Você fica sozinho ali, mas nossa, cheguei aqui, e aí? E agora? É tipo, é isso aí mesmo, né? É legal isso aí. E aí? Gostoso, né? E agora, vamos voltar? Mas assim, você tava falando sobre todo ano rever as suas metas, né? Uma coisa que eu e o Thiago a gente começou a fazer e que a gente não faz tempo são as metinhas. A gente tem um plano, a gente sempre controlou muito bem financeiramente, sabe? Então assim, quando a gente vai comprar um apartamento, não, vamos juntar isso que a gente consegue pagar bonitinho e aí sim, deu super certo. Aí, ok, agora a gente, vamos pra Austrália. Aí a gente juntou dinheiro bonitinho, ok. Chegando aqui, aí, né, lockdown e tal, beleza, a gente esquece essa parte da história. Aí a gente falou assim, não, agora que a gente tá trabalhando bonitinho, tá entrando dinheiro com uma certa, frequência, a gente falou, não, vamos fazer aquelas metinhas, as metas e as metonas. Que aí a gente sabia quanto que a gente queria comprar e o quanto a gente tinha que juntar. Ficou muito bom, foi muito bom isso. Isso eu acho que era até uma coisa que eu queria falar. Não era nem só relacionada à parte de finanças, né? Eu acho que é sobre planejamento geral. Pegando de novo o PR. Eu tô falando PR porque eu acho que é o objetivo mais comum da galera que vem aqui, né? Todo mundo assim, beleza, eu preciso pegar o PR. Então ela vai, ela estuda, ela faz toda aquela coisa que a gente falou, de ela se planejar e tal. Então, beleza, então... Ótimo, esse é o caminho de PR que eu vou tomar. E ela foca só nisso. Ela não olha pra mais nada a não ser até pegar o PR aqui na Austrália, por exemplo. E isso pode ser um processo que dura 2 anos. Isso pode ser um processo que dura, por algum milagre, 1 ano. Pode ser coisa de 7 anos, pode ser coisa de 8 anos e às vezes nem dá certo. E isso é muito tóxico, né? Isso é péssimo, porque isso cria uma ansiedade absurda, porque a pessoa não sabe quando o negócio vem. E ela não olha pra mais nada e ela pode passar esses 7 anos correndo atrás de um negócio que não vai dar certo e ela simplesmente não viveu esses 7 anos. Assim, ela ainda põe uma condicional. Só vou fazer isso depois que eu pegar o PR. Isso. Nossa, isso é tão comum, né? A gente sempre deixa, tipo... Pra fazer depois. Pra fazer depois que conseguir, né? Mas e aí, até conseguir, você não vai fazer mais nada da sua vida? Não, e por isso essas metinhas que vocês colocam é muito importante. Porque quando a gente tá falando de uma meta grande, a gente não pode pensar somente no resultado final. A gente tem que saber o que é guia pra gente chegar lá. Então, quando eu tava validando o meu diploma aqui na Austrália, eu tinha que fazer 1.000 não sei quantas horas de estágio. Se eu ficasse só pensando nas horas que eu tinha que fazer, gente, eu ia ficar em posição fetal em casa, chorando, falando, meu Deus do céu, que difícil, né? Aí você trabalha 8 horas hoje. Exatamente. Agora faltam 1.192. Exatamente. Calm down, né? É igual prisão, você vai ficar lá riscando na parede os dias que você tá dentro da prisão. Total, então é importante sempre ter metinhas e ter rewards. Rewards, prêmios, né? Prêmios. Assim, pra você se dar, pra você se incentivar. Cara, preciso fazer 1.800 horas, fiz 200 horas, que ótimo. O que eu vou me dar de presente? Vou me dar um breakfast num lugar, tipo, bem legal. Ou vou me dar um tênis X. Quando eu atingir isso, passei a prova que eu precisava passar. O que eu ganho com isso? Porque quando a gente só fica pensando no resultado final, a gente coloca um investimento muito grande naquele resultado. E aquela coisa, né, do Loki.
Pô, imagina, eu atingir aquilo e aí? Eu viro o líder do universo, e aí? O que acontece? Então tem que pensar, não, vou conquistar aqui Marte, depois conquisto Vênus, depois conquisto a Terra, e se dá, Sim. se dá rewards toda vez que você fizer isso. Se você ficar pensando só no resultado final, vai causar uma angústia, vai causar um descontentamento. E tem um negócio que esse mesmo lance de você quebrar em pequenas tarefas te dá a sensação de você tá realizando algo. E que nem isso, eu acho que dá pra gente aplicar não só pro PR, mas pra tudo, né? Pra você arrumar um job aqui, pra você juntar uma quantidade X de dinheiro que você queira, ou comprar um carro, anyway, sabe? Tipo, você consegue executar mais tarefas, seja no dia, ou seja na semana, ou, quiçá, nesse período todo que você tá até atingir aquele target final, né? Acho que faz sentido isso. Até porque nosso cérebro, ele gosta de recompensa. Então, o grande motivador que a gente tem dentro do nosso cérebro, que libera endorfina, que libera os hormônios que fazem a gente feliz, né? Serotonina, essas coisas, são atingir metas, atingir resultado. Então, se você se coloca uma meta muito grande, que vai demorar muito tempo pra você atingir, a probabilidade de você ficar frustrado, de você desistir no meio do caminho, de você querer jogar tudo pro alto, é muito grande. Então, você tem que ter pequenas celebrações, você tem que ter pequenas vitórias, até pra te motivar, até pra você... A continuar, né? Porque senão você fica, pô, tô fazendo, mas e aí? Você não vê a diferença, né? Exatamente, porque você precisa dar esse motivador pro seu cérebro, né? A gente tem que lembrar, é uma coisa que eu gosto muito de pensar, a gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Sim. A gente acha que o nosso cérebro, assim, oh meu Deus do céu, faz mil umas coisas, faz. Mas o nosso cérebro, ele quer salvar energia a maioria do tempo. E ainda assim, bebe uma energia que, nossa Exatamente. Senhora. Então, o que ele já sabe fazer, ele vai querer fazer. Então, se a gente não der estímulos constantes pro nosso cérebro, se a gente não der prêmios pra ele se sentir feliz, pra ele sentir, sim, ó, tô fazendo, tô alcançando, a gente não vai chegar lá, a gente não vai alcançar aquilo que a gente deseja. Porque a gente vai desistir no meio do caminho. A chance disso acontecer é enorme. Exatamente. Então a gente sempre tem que pensar, gente, o grande taking aqui de hoje é: seu cérebro é folgado, você precisa ter certeza que você está dando estímulos para o seu cérebro a mantê-lo motivado. É o grande taking de hoje. Mas é isso, porque se a gente parte dessa premissa de que o nosso cérebro, ele sempre vai querer a solução mais fácil para o problema. E a gente usa isso a nosso favor através de estímulos positivos, reforçamentos positivos que vão fazer a gente continuar seguindo em frente, vai ficar mais fácil atingir tudo que a gente quer. E aí você chega lá e você nem percebeu, né? Exatamente. Incrível. Nossa, acho que a gente vai finalizar por aqui, né? Porque Terminou lá no alto lá o no negócio. alto, né? Agora que a gente tá finalizando com esse assunto super, né? A gente terminou bem alto, né? Um assunto bem legal. E assim, tudo que a gente falou aqui é assim, varia de acordo com cada pessoa, cada um vai ter uma experiência diferente. O que a gente falou foi bem de modo geral, né? Não é nada específico pra você ou pra o seu amigo. Mas assim, se você não estiver se sentindo muito bem, procura ajuda médica, tá? Então procura um psicólogo, procura alguém que possa te ajudar. Você não tá sozinho nessa. E agora aqui vamos deixar as palavras finais pra Patrícia. Gente, procura alguém qualificado, por favor. Esse é um take muito grande aqui, porque de vez em quando a gente acha que a gente pode procurar qualquer pessoa, então procura alguém qualificado. Quando a gente tá falando de saúde mental, muitas variáveis aí podem acontecer, então tenha certeza que é alguém qualificado, alguém que saiba lidar com aquilo que você tá, a demanda que você tá tendo. Ai, gente, eu tô grávida. Olha só. Eu tô grávida, eu tô entrando de licença maternidade em breve e eu tô com uma lista de espera enorme no momento. Mas me segue lá nas redes sociais que tem conteúdo bacana. Eu tô sempre postando tranqueira. Não, mentira, não é tranqueira. Mas Tá sempre ativa nas redes sociais. Eu tô sempre ativa ali. Eu faço os posts pra gente refletir, eu faço posts pra gente rir, eu falo muito de diagnóstico, que eu acho que é uma demanda muito grande que a gente tem aqui no Brasil. Infelizmente não é muito valorizado, então é uma questão que eu faço questão de tratar bastante. Então segue lá, Patrícia Martins, your.brazilian.site.
Tá no o Instagram aqui. Exatamente, gente. Aqui é assim, todas as coisas. E é isso. E a gente, qualquer coisa, manda uma mensagem aí que vai ser um prazer falar com vocês. Legal. Bom, então acho que a gente vai finalizar aqui. Muito obrigada, Patrícia, por tudo aqui que você passou para os nossos seguidores. E é isso aí. Bom, acho que é isso. A gente vai ficando por aqui. Deixa o seu like, deixa seus comentários, assina o canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.